Muito boa noite. Vou colocar o fone. Boa noite. Fala, galera, pessoal do Papo Trabalhista. É um prazer estar com vocês mais uma noite. Sei que estou atrasado, doutor André. Eu sei que eu estou atrasado, mas a conexão aqui estava ruim. Não estava entrando de jeito nenhum. Enfim, e é um grande prazer estar juntos para a gente falar hoje de um tema, olha, um tema que muita gente está um pouco perdido por aí, que é a questão dos empregados domésticos. Estamos esperando aí o meu querido Leonardo Belo, que é meu colega lá, meu e do Fabiano, né, no programa de pós-graduação do IBMEC, né, em Direito do Trabalho. Nós temos um MBA lá coordenado pelo Leandro Antunes, pelo Marcelo Leal. E eu estou esperando ele entrar para a gente conversar, e hoje a gente vai trazer então uma visão interessante, que é de um fiscal do trabalho, né? É um fiscal do trabalho que vem estar conosco para a gente conversar, né? Então, grande prazer estar com vocês. Deixa o Léo Belo entrar aqui, meu querido amigo, colega de docência lá do IBMEC. É um grande prazer. Deixa eu adicionar. Se você quiser mandando as suas dúvidas, doutor João Renda, que prazer tê-lo aqui, né? O nosso especialista em direito americano. O homem é uma fera, né? Olá, Marcos. Tudo bom, Léo? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, mas não tô, engraçado, não tô te vendo. Você tá me vendo? Ah, agora sim. Tô te vendo bem. Tudo bom, querido? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, meu querido. Que prazer, olha, prazer inenarrável tê-lo aqui. Eu já vim falando com o Fabiano, poxa, eu queria trazer um auditor fiscal, pô, vamos trazer o Leonardo, nosso colega lá do IBMEC, para a gente conversar, porque a gente sempre traz todos os tipos de opinião aqui, né? A gente ouve os advogados, a gente ouve os procuradores, né? Na semana que vem, inclusive, o meu amigo Berthier vai voltar aqui comigo para a gente conversar sobre discriminação nas relações de trabalho. Olha que tema. Nossa, que tema, hein? Tema. Então, a gente sempre chama academia, a gente sempre chama professor. Ó, o Fabiano está dizendo, Marcos estava cobrando mesmo. E estava cobrando a presença da gente chamar o Léo. E aí eu falei, poxa, vamos chamar para a gente falar sobre um tema que todo mundo tem dúvida. É um tema muito importante, né? As empregadas domésticas. A gente viu coisas incríveis no Brasil quando teve a pandemia, que eram algumas prefeituras municipais colocarem atividade doméstica como essencial para que elas continuassem trabalhando durante a pandemia. E a gente sabe, Léo, que isso aí gerou, eu não sei se já chegou alguma coisa para vocês na fiscalização dos trabalhos sobre isso, mas com certeza vai chegar ao judiciário, mas tem muita gente que tem dúvida. O que eu faço com a minha empregada doméstica? As próprias domésticas têm dúvida quanto aos seus direitos. Então, nós vamos bater um papo aqui, sempre atento ao que a nossa audiência, né, do Papo Trabalhista. A gente tem aqui tanta gente que acompanha a gente assiduamente, o pessoal, né, fiel. E então, vamos bater um papo, né? Sempre é bom bater um papo. A gente tem um lema aqui que conversando a gente se entende, né? Você já sabe, né? Sim. Marcos, na verdade... Desculpa, estou interrompendo. Não, pode falar, querido. Não, na verdade, eu queria agradecer, né? Vou te ser muito sincero, para mim é como se eu estivesse hoje dentro da televisão, Marcos. Eu sou um grande fã do canal, eu acompanho aí desde o início, e na verdade os debates de alto nível, né, são muito interessantes para todos nós, e poder colaborar um pouquinho aqui, né, vai ser também bem legal. E como você bem falou, ainda mais com um assunto que eu acho que é de extrema relevância, né? A gente fala muito em empregabilidade, né, falamos hoje a questão da crise econômica, só que pouco se fala do trabalho doméstico. Muito pouco. Muito pouco. E nós não temos medidas que sejam direcionadas para essa forma de trabalho, né? Perfeito. É o que me impressiona. Nós tínhamos, ao final do ano passado, um pouco mais de 6 milhões de empregados domésticos no Brasil. Nesse primeiro trimestre, nós tivemos uma perda de um pouco mais de 6% dessa empregabilidade. Então, nós tivemos 385 mil empregados domésticos. Na verdade, e eu vou usar a flexão, né, de gênero correto, 385 mil empregadas domésticas, né? Nossa, em suma, a maioria são empregadas, né? São a maioria mulheres. maioria negra, a maioria, é importante dizer. Né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de pesquisar sobre isso, ainda mais nesse momento, né? Eu acho que ontem foi muito bacana vocês tocarem no assunto, e realmente, em sua maioria, negras. Então, estão perdendo, na verdade, a empregabilidade. E é curioso, Marcos, que essa perda de empregabilidade, na verdade, ela já esse primeiro trimestre, por óbvio, não foi reflexo da pandemia ainda, né? Então, eu imagino que esse número vai saltar muito, né, no próximo trimestre, agora que nós estamos. E sem dúvida, isso vem mudando pela própria dinâmica do trabalho,
né? As relações de trabalho, elas estão evoluindo, a gente sabe disso, né? É nítido isso, a gente não sabe o que vai restar ao final, né, desse momento. É o grande debate, talvez, da academia nesse momento. E a doméstica não vai ficar de fora disso, né? Os trabalhos que são tidos mais mecânicos, vamos dizer assim, está havendo uma perda muito grande. Eu sempre... Um exemplo, Marcos, se você me permitir... Claro que... Nós ficávamos no prédio do Ministério do Palácio do Trabalho, né, até o final do ano passado, né? É verdade. E fomos transferidos para o prédio do Palácio da Fazenda, finalzinho do ano passado. E foi curioso, porque uma semana eu entrei no elevador e, bom dia, 13º, por favor, né? Na semana seguinte, fui ao outro prédio, cheguei lá e estava aquela butoeira enorme, né? Por sorte, eu estava acostumado lá do IBMEC, porque senão, né, não saberia como utilizá-la. E aí botei lá, 10, apertei o 10, entra, e elevador 5. Né? Fui lá, quando eu entrei, não havia assessorista. Marco, naquele momento, eu falei, isso aqui dá um artigo, né? É verdade. Eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, talvez um antropólogo fizesse uma etnografia ali. Pode ser, né? Verdade. Brincadeira, tô brincando, mas é impressionante, assim, sabe? Então, já foi o primeiro impacto, assim, que eu senti, né? Eu falei, poxa, né? Olha só como é que tá mudando, né? E aqui mesmo, né? A gente já percebe essa grande mudança. E o segundo aspecto, Marcos, é porque o salário da doméstica é um salário muito custoso. E aí eu vou te dizer isso. Você vai falar, porque ela ganha bem? Não. E o pior é que não é porque ela é bem remunerada. Na verdade, ele é um salário muito custoso, porque, em geral, o empregador doméstico, né, ele também é um empregado. Não é isso? Ele é pessoa física, o empregador doméstico. Sua grande maioria. E sua grande maioria ele é empregado. Então, o seu empregador, ele é tributado, em regra, sobre o seu salário, ele vai ter um desconto do salário, e aquele salário que é ao final do mês, né, o que sobra do confisco, ele vai pegar e vai contratar uma doméstica. E vai fazer o pagamento, vai também ser descontado para fazer esse pagamento para ela, que também terá desconto. Olha isso. Verdade. Né? Olha essa cadeia. Então, quer dizer, ela está lá na ponta. Né? Se esse intermediário perder o emprego, por óbvio, ela também vai perder o emprego. Né? E fora que mais... nessa evolução desse período que nós estamos vivendo, eu não sei se você já se deparou com essa situação, né? Eu vou à portaria, o porteiro tem uma entrega aqui, eu desço correndo que é para poder sair de casa, né? É verdade. Aí, chega lá que você vê um monte de aspiradores, né? Um monte de eletrodomésticos que você vê assim, isso está substituindo o trabalho. Exato. Né? Exato. Não há dúvida de que, né? Eu imagino que um dia eu vou chegar no corredor lá do prédio da fazenda e vai ter um robozinho varrendo o chão lá. Né? Exato. Esse tipo de trabalho está sofrendo. Então, por isso que eu acho um assunto de extrema relevância, né? E especialmente porque essas medidas realmente não foram direcionadas para o trabalhador doméstico. Perdão, para o trabalhador doméstico e empregador doméstico, né? Para o trabalho doméstico. E enquanto a gente conversava aqui, Léo, a gente abrindo os nossos debates, nossa conversa, o Joãozinho Renda, que é um juiz de trabalho lá, um colega que acabou de voltar. Querido João Renda. Né? Joãozinho, segunda-feira eu tive uma live com ele. Isso, eu sei que você conhece. E defendeu, inclusive, a tese dele de mestrado, que vai publicar, né? O João, quando tiver o lançamento, todo mundo vai prestigiar. Ele estava dizendo que são 7 milhões de empregados domésticos. É maior que a Dinamarca, é maior que a população da Dinamarca. Está fazendo a comparação, né? Então nós vamos conversar bastante, né? Já teve aqui a doutora Heloísa falando de um empregador que colocou a empregada doméstica na folha da empresa, mas ela está trabalhando, suspendeu o contrato dela como empregada da empresa e ela continua trabalhando na casa dele. Veja que situação. Eu acredito que o brasileiro é muito inventivo, né? A gente vai ver muitas situações peculiares e esdrúxulas sendo criadas e o nosso objetivo aqui é tentar esclarecer, claro, num espaço de 1 hora é sempre tão difícil, mas eu não vou negar, e já tem pessoal se manifestando aqui, vai ter fogo no parquinho hoje, doutor? Vai ter fogo no parquinho. Vai ter fogo no parquinho. Vai ter, a gente vai falar de tudo. E vamos começar então, né? Vamos começar, Léo? Você quer começar com um panorama mais geral? Você falou comigo que ia fazer um panorama geral da situação desse trimestre, como é que foi no Brasil. Você quer ser fiscal do trabalho para quem está chegando agora? Hoje nós temos a honra de ter um auditor fiscal do trabalho entre nós, né? Isso é muito bom, porque é o nosso sonho. Eu e o Fabiano, a gente tem esse sonho de trazer advogados, juízes, desembargadores, auditores fiscais do trabalho, professores da academia, porque a gente quer trazer para o nosso público a melhor informação, a informação de todas as fontes, né? Para a gente enriquecer o nosso debate.
E aí, como é que está, antes de mais nada, como é que está o emprego no Brasil? O que está acontecendo para o nosso público saber? Certo, Marcos. Os números realmente não são bons, né? A gente está tendo uma grande perda de empregabilidade, né? Nesse primeiro trimestre, na verdade, o resultado foi negativo, né? E a grande questão, né? Como esse primeiro trimestre ele mede ainda a recessão do final do ano passado e o início, né? Então, imagine, o que eu fico imaginando é como será o resultado desse trimestre agora. Exato. Né? Desse que nós estamos agora vivendo. Imagino que isso vai crescer e vai crescer bastante. Né? Mas, realmente, houve um períodozinho ali, né, que a gente começou a recuperar e aí veio isso. Então, quer dizer, os números ainda não são bons, né? E a gente não sabe agora o que vai acontecer, né? Quer fazer a retomada, né, a reabertura para poder fazer a garantia desses empregos, mas, sendo bastante sincero, até quando, né? Exato. A gente vê pelo que a gente viu em outros países, né? Abrir para depois fechar, como é que vai ficar isso? Ainda é uma grande dúvida para a gente, né? E as políticas públicas para atender esse momento, né? Ainda são um pouco, muitas vezes, controvertidas, né? De um lado aparece uma solução e aquela velha, né? Dá com uma mão, tira com a outra, né? Às vezes a gente acaba patinando, né, nessa situação. Mas espero que agora está saindo, né? Estão saindo, na verdade, os projetos de lei substitutivos das medidas provisórias, 927 e 936. Sim. E talvez com a possibilidade aí de nós termos uma prorrogação, né, dessas medidas. Seria através de decreto, né? Exatamente, pela pena do presidente, exatamente. Exatamente. E aí vamos ver se realmente... a grande questão, Marcos, que eu acho é o seguinte, que eu sempre falo quando a gente conversa sobre isso. Vai ter dinheiro para pagar o benefício, a contraprestação do Estado? Essa é a grande dúvida. Né? Porque você prorrogar a suspensão ou eventual redução é muito simples. Agora, tem que haver uma contraprestação. Exato. Né? E essa realmente, eu acho que é a grande questão, né? Entendi. Então, Léo, vamos lá, vamos começar. Quem chegou, chegou. Quem chegou não está chegando, tá? Então, o nosso papo trabalhista hoje vamos subir a temperatura, vamos para o tema que interessa. Você tem alguma pergunta, vai colocando aí, porque eu vou vendo, tá? Eu sou um pouco neófito nessas coisas de Instagram, entendeu, Léo? Eu vejo, mas assim, às vezes eu não consigo ver direito, mas vamos lá. Eu queria agradecer a presença do Dr. Marcos Vinícius Cordeiro, diretor de comunicação do OAB Rio de Janeiro. Queria agradecer a presença do Patrick Merizio, nosso procurador do trabalho. Nossa. Patrick, você vai vir aqui comigo, hein? Olha lá, hein? O doutor Everton tá aí, doutor André, já falei, doutor Washington. Tá aqui o doutor Léo Muti, colega, juiz do trabalho, excelente juiz do trabalho, juiz substituto. Ou seja, a nossa audiência, como sempre, é top, né? Top. Sim, verdade. Eu peço desculpa, na verdade, eu peço desculpas por não falar, né, o nome de ninguém que eu não vejo, né? Eu fico aqui. Que, por sinal, Marcos, eu vou fazer uma reclamação, hein? O seu quadradinho fica em cima. Eu acho que vai começar com aquele negócio de patamar, não vem com essa não, hein? Pois é. Mas é por isso, né? Você vê que eu sempre fico por cima porque eu estou em outro patamar. Né? Meu patamar é Mundial de Clubes, Libertadores. Tá? Não vem com essa não. Sim, mas vamos lá. Vamos começar, Léo. Então, vamos começar com uma dúvida muito interessante, tá? Uma dúvida, né? Que eu sou juiz, eu não posso dar consultoria, mas a gente é ser humano, né? Então a gente passeia por tudo quanto é lugar, as pessoas fazem perguntas, né? E sabe que é juiz, né? Qualquer coisa me dizer que juiz do trabalho. Você é juiz? Advogado? Você é advogado trabalhista? Tem uma dúvida. Eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa, né? Tem sempre uma coisa. Você não pode pegar a causa para você, não. Tem sempre essa pergunta que as pessoas não entendem, a questão, né, da juiz natural e etc. E que eu realmente sou juiz, mas sou juiz na 18ª Vara do Trabalho, que é onde eu exerço a minha jurisdição com muito orgulho. Mas fora de lá a gente pode dar opinião, mas não é complicado. Eu sempre termino, procure um advogado, né? Sim. Agora, eu tenho certeza que os nossos colegas juízes, procuradores, e até os advogados já passaram por isso. Mas a minha pergunta uma das grandes dúvidas que tem sido colocada é a questão do home office e dos trabalhadores que cuidam de idosos, né? Aqui na minha área, em Copacabana, é só o que a gente vê. Muitos cuidadores, muito, né, home care. E a gente sabe que, agora eu vou falar especificamente da MP 926, né? Porque
Só para fazer um referendo aqui, o nosso querido Roberto Gago, que já fiz uma live com ele, está aqui conosco também, está dizendo que o síndico dele não pode ver, porque quando vê já vem perguntar, vem fazer consultoria. Exatamente. Pior, Gago, que no direito não tem 2 mais 2, né, igual a 4, você dá uma opinião, se de repente o condomínio é condenado, a culpa ainda vai ser tua. Não, ainda vai falar assim, pô, como é que ele é juiz, né? Se não sabe de nada. Como é que pode, né? O mais engraçado é que você está num lugar, a pessoa te pergunta coisa de prescrição penal, né? Aí eu falo assim, ó, sinceramente, meu amigo, prescrição penal, a última vez que eu vi foi na faculdade, não tenho a mínima ideia. Aí olha assim, ainda é juiz. Ainda é? Porque as pessoas não compreendem, né, a complexidade do direito, etc. Eu sempre falo, pô, se você não vai perguntar para o oftalmologista, é uma questão que um cardiologista vai resolver, né? Tem que saber essa questão. Mas aí a pergunta que eu faço é o seguinte, nós sabemos que o artigo 26 da MP 927 permitiu, nos casos desses trabalhadores de estabelecimento de saúde, tá, a possibilidade, inclusive, de prorrogação da jornada. Aliás, é um dos dispositivos mais cruéis, na minha opinião, tá? Em relação às MPs, porque ele diz que é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, atividades, mesmo em atividades insalubres, tá? E mesmo na jornada que já é de 12 por 36, prorrogar a jornada com base no artigo 61, adotar escalas intermediárias entre a 13ª hora e a 24ª, quer dizer, o cara é 12 por 36, né? Mas entre aquelas 36 horas ele coloca uma escala intermediária, inclusive com a possibilidade de se fazer uma compensação futura dessas horas. Então, a minha pergunta é, esse artigo 26, você acha que pode ser enquadrado? Porque teve muita gente, olha, agora eu posso, né? Eu não vou fazer mais 12 por 36, agora eu vou fazer 24 por 12. Né? Porque agora eu estou autorizado. Depois, lá na frente, eu volto para o 12 por 36 e faço essa compensação. Posso aplicar o artigo 26 para os cuidadores, técnicos de enfermagem e aqueles de home care que trabalham no ambiente, eles são domésticos, ou a gente poderia enquadrar o artigo 26? Qual a tua opinião sobre isso, Léo? Certo. Marcos, vamos traçar só rapidamente. Empregado doméstico, né? É aqui a pessoa que trabalha para, né? Seria pessoa física, né? Que trabalha para uma outra pessoa física ou família no ambiente residencial. Bom, lógico que essa premissa todo mundo já vai partir dela. Então, o cuidador de idoso, por óbvio, doméstico. Já houve discussão, né, quanto ao técnico, né, de enfermagem, né? O técnico de enfermagem seria ou não doméstico, porque a grande dúvida, né? Não, mas ele tem autonomia no exercício da profissão. E eu costumo brincar, né? A autonomia no exercício da profissão não se confunde com o exercício de profissão autônoma, né? São duas características distintas. Elas podem até estar no mesmo profissional, mas são duas coisas completamente diferentes, né? Então, nessa segunda hipótese, o técnico de enfermagem também seria um empregado doméstico. E, Marcos, eu vejo muito claro que não poderia haver essa prorrogação, né? Nessa hipótese, tá? Por mais que ele desempenhe ali como se fosse um equivalente a um home care, vamos colocar assim, né? Mas ali na função de doméstico, ele já estaria, na verdade, trabalhando com uma jornada que seria para ele extraordinária, né? Uma eventual 12 por 36, né? Que seria 8 horas diárias e 44 para o doméstico. Agora, eu não aplicaria esse artigo. Não aplicaria mesmo. Agora, na hipótese de home care, né, uma empresa de home care que está na casa, né, daquela pessoa, aí já é um pouquinho diferente, né? Por mais que eu discorde, né, eu acho que realmente é uma crueldade você... mas nesse momento você precisa, né, elastecer a jornada. Sim, você até pode pensar nisso no momento de aumento de casos em que há uma grande demanda pela Covid nos hospitais, ou umas outras doenças relacionadas. Agora, não dá para vislumbrar essa hipótese no home care, em que é algo que já está planejado, né? Que você já tem... mas vai demandar mais técnicos? Não. Né? Eu já também acho que é uma crueldade você fazer isso com aquele profissional. Eu também acho. Eu acho até eu concordo aqui com o Dr. Ricardo Trigona, que fez um comentário que a lei complementar permite 12 por 36 para o doméstico. Sim, mas de qualquer maneira, eu acho que a lei é muito clara e eu acho que regras que restringem direitos precisam ter interpretação restritiva. Sim. Então, ele está falando de estabelecimentos de saúde. Exato. Ora, por mais que o cuidador, né, de uma certa maneira, cuide da saúde do idoso,
para mim, ele não, o empregador doméstico não se equipara a estabelecimento de saúde. A gente teria que fazer uma interpretação extensiva para poder aplicar o artigo 26. Então, eu acho que quem estender essa jornada por acordo individual vai ter problema na justiça depois, porque eu acho que ele é muito claro para os estabelecimentos de saúde. Eu também concordo contigo, né? Então, aí, Justiça do Trabalho e auditores fiscais aí, caminhando por esse lado, né? Pelo menos na nossa visão individual. Sim, Marcos. E assim, porque na verdade, um outro elemento, né? E desde que não seja atividade desenvolvida por aquele trabalhador, né, tem a finalidade econômica para o empregador. Né? Então, não tem como, ele não pode ser. E só uma observação, sim, eu não disse que a lei complementar não autoriza, não é isso. Mas é porque a 12/36 já é uma jornada extraordinária. Já é uma jornada mais exaustiva, vamos dizer assim. Exato. Por mais que você tenha 36, porque esse tipo de trabalho ele é aquele trabalho 24 horas ligado no doente, né? Tendo que alimentar, dar remédio, de alto grau de concentração e responsabilidade. Né? Exatamente. Então é complicado. Mas vamos caminhando, Léo. Vamos lá, que o tempo é curto, já foram 26 minutos de live, para você ter uma ideia. Nossa, passa voando. Vamos lá. Agora, a MP 927, MP 936, eles trouxeram uma série de alternativas, né? Estão dentro de um sistema que está sendo chamado aí de direito do trabalho emergencial ou de direito do trabalho de exceção, né? Eu, sinceramente, gosto de falar direito do trabalho pandêmico, né? Por quê? Porque eu gosto desse nome, pandêmico, de pandemia. Porque quando a gente está assistindo é uma coisa absolutamente excepcional, tá? Certo. Então, primeira pergunta. Uma das medidas lá da MP 927 foi o banco de horas, tá? Então, a minha pergunta é possível se adotar o banco de horas para empregado doméstico? O 927 coloca isso de uma maneira muito clara. Você acha que seria possível? Muitas pessoas estão perguntando, poxa, mas eu posso adotar um banco de horas? Né? Ele não trabalha, eu computo. Inclusive, hoje a grande parte da doutrina está dizendo que a MP 927 finalmente acabou com uma grande celeuma, que é a possibilidade do banco de horas negativo, né? Aquele em que o empregado fica devendo, né? Banco de horas. E aí a minha pergunta para você você acha que nas relações domésticas é possível o banco de horas ou não? O que você pensa sobre isso? Sim, Marcos. Na verdade, eu acho que o banco de horas é sempre complicado, né? Porque depois você vai ter a prorrogação compensatória. Mas, nesse momento, eu acho que é um instituto que é bem-vindo. Tá? Uhum. Bem-vindo em que sentido? De manter a empregabilidade. Né? Porque você vai manter o emprego daquele trabalhador e você vai poder futuramente, né? Nesse momento ele vai ficar sem trabalhar, mas futuramente ele vai compensar essas horas. Leonardo, né, se eu fosse, eu confesso que não me agrada, né? Não me agrada a ideia, não mesmo, tá? Entendi. Mas a leitura que a gente faz hoje da legislação, né, do jeito que está posta, haveria autorização. Exatamente. Né? Haveria essa autorização, então não teria como a gente não aplicar para o doméstico esse banco de horas. E eu tenho muito receio, Marcos, de toda vez que a gente cria. Eu faço uma alusão que até os colegas acham engraçado, mas sabe o tomate, né, que a gente bota na mão e tenta guarnecer, né? Se a gente aperta demais, ele começa a espirrar entre os dedos, né? Então, toda vez que a gente cria uma garantia muito forte, a gente pode, muitas vezes, né, tá criando obstáculos àquele próprio trabalhador. Então, de repente, se falar, não, você não pode ter banco de horas, eu vou demiti-lo. Exato. Só deixar uma observação. Não é trabalho a qualquer custo, não, tá, gente? Por favor, não é trabalho a qualquer custo. É verdade. Eu acho que depois da ADI, das ações diretas de inconstitucionalidade, 6363, aquelas outras ADIs que chancelaram o acordo individual, a minha única resistência ao banco de horas acabou, né? Então, eu acho que agora, por um acordo individual, seria possível esse banco de horas, que, inclusive, seria até uma medida, se a gente pensar do ponto de vista da saúde do empregado, da proteção à saúde do empregado, quer dizer, você mantém o salário, né, e você faz um banco de horas e depois, naqueles 18 meses subsequentes ao estado de pandemia, você vai compensando. É bom para o empregado, porque ele mantém o emprego, né? Sim. E, ao mesmo tempo, é bom para o empregado, que evita que ele vá trabalhar e se submeta o deslocamento. O deslocamento, na própria família onde ele vai trabalhar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o banco de horas não é o melhor dos mundos, mas é uma solução viável. Eu, por exemplo, melhor do que mandar embora, demitir. Isso.
Exato. E aí eu vou aproveitar para responder uma pergunta, eu vou dar minha opinião, depois você dá, Léo, da Juliana. A Juliana, querida Juliana, sócio do meu querido amigo Ivan, uma das mentes mais brilhantes do direito do trabalho no Brasil, que é o Ivan Garcia, Ivan Simões Garcia, né, professor lá do mestrado da UERJ. Então, ela perguntou o seguinte, se o empregador poderia reduzir 70%, né, reduzir 70% da jornada e pagar 70% de salário, e os outros 30% fazer banco de horas, olha, eu acho isso um absurdo, Juliano. Por quê? Porque você está reduzindo o trabalho justamente para pagar 70%. Né? Você usar o banco de horas nos 30%, né? Não faz sentido você reduzir. Então é melhor você pagar tudo e reduzir a jornada 30%, né? Para poder pagar o salário inteiro e depois você compensa. É muito melhor. Agora, você reduzir e compensar os 30%, na minha visão, não faz sentido. Né? Porque a lógica da MP 936 para redução é você reduzir o salário temporariamente e a jornada, né, sem que o empregado seja devedor de jornada. Isso aqui é importante entender. Porque é uma jornada excepcional durante a pandemia. Ou seja, o empregado não está devendo 30%. Você está reduzindo a jornada e reduzindo proporcionalmente o salário. Tá? Perfeito. Eu acho que não se aplica. O que você pensa? Na verdade, bem-vinda, Juliana. Eu tive a oportunidade também de um debate, né, com o Leandro. O Leandro me levou uma vez para um debate de direito material, direito processual, lá na OAB. E aí ela também estava participando. Obrigado pela pergunta. Eu concordo, Marcos. Eu acho o seguinte, essa redução, o objetivo da redução de 70%, não é reduzir, pelo menos é o que eu acho, em número de horas no dia. Né? É você reduzir em dias de trabalho. Isso. Né? É o primeiro aspecto, que é para você não ter o deslocamento realmente do trabalhador. Né? Não faz sentido. Né? Não é pagar menos. Tanto não é pagar menos que você tem um benefício emergencial para compensar aquela parcela que ele não está recebendo. Né? E a possibilidade até mesmo da ajuda compensatória para complementar o salário. Exato. Agora, eu não vejo essa possibilidade de você reduzir, até porque senão nós poderíamos chegar imagine só, olha a solução que a gente poderia chegar. Reduzir em 50%, ele receber o benefício emergencial e os outros 50% nós utilizarmos banco de horas e não pagarmos nada para esse trabalhador. Já imaginou essa loucura? Já entendi. Pois é complicado, né? Não. Eu também concordo contigo, eu acho que esse é o espírito da lei, né? Porque é sempre bom entender que tanto a MP 927 quanto a MP 936, elas têm dois vetores hermenêuticos, ou seja, modos como nós vamos interpretar. E está lá claro, olha, manter emprego e manter a renda. Essa é a lógica que a gente tem que interpretar todos esses dispositivos naqueles casos que a gente vai interpretar. Então, é manter empregos por um lado, mas manter a renda por outro, tá? Mas vamos lá, que o tempo é muita coisa. Bom, só uma observação, Marcos. Falar, o projeto de lei substitutivo, na verdade, ele está trabalhando com 12 meses para compensação e não mais os 18 Vai reduzir, eu vi. Exato, né? Exato. Mas parece que o Senado já está voltando para o PLC, né? Eu acho que vai voltar para... Tá. Eu acho que tem muita coisa para mudar, até porque a MP 936 é uma clara hipótese de contrabando legislativo. Eles estão recolocando a MP 905 toda de novo. Ou seja, eu acho que a MP 936 e a MP 927 acabam reformando de novo a legislação trabalhista. Né? Sim, mas enfim, verdade. Vamos lá. Vamos para um próximo tema, a gente tem muita coisa para falar. Já se foram 30 minutos de live, metade da live já acabou. Metade da live. Passa muito rápido, te falei. Passa, outra questão importante é o seguinte, antecipação de férias e feriados. Tá? Na sua visão, é possível aplicar a antecipação de férias e feriados para o doméstico? Primeira pergunta, né? E na pergunta, uma decorrência, na sua visão, essa antecipação de férias e feriados, ela depende da concordância do empregado doméstico? Ou o empregador doméstico pode chegar e falar assim, não precisa vir esses 30 dias, você está compensando as férias, tá? Que eu estou determinando, ou então você está compensando todos os feriados até o final do ano, durante essa semana, não precisa vir. É possível? Precisa da aquiescência do empregado ou não? Qual é a sua opinião? Certo, Marcos. Quanto às férias, na verdade, aí nós teríamos 3 hipóteses diferentes. Né? A primeira delas seria simplesmente a antecedência de 48 horas e não mais de 30 dias. Então, essa eu não vejo grandes dúvidas. Né? Então, essa você pode realmente conceder, só que 48 horas de antecedência para avisar o empregado e não mais aqueles 30 dias. Tá. A outra hipótese seria aquela que ainda está no período aquisitivo, não é isso? Que ainda não teve iniciado o período concessivo, e aí o empregador poderia, né, unilateralmente conceder.
essa que eu confesso que eu também eu tenho dúvidas. Por quê? Porque todo o sistema, toda a estrutura da medida provisória foi criada sobre o quê? Sobre um acordo. Né? Uhum. Acordo não é medida unilateral. Eu vou ser bem sincero, Marcos. Foi colocado acordo ali só para ser constitucional. A gente sabe disso. Né? Eu tenho essa crítica pessoal porque a gente sabe que as decisões ali são unilaterais. Né? Essa coisa do acordado, mas tudo bem. Mas vamos lá. Então, em regra, né? Em tese, sim. Né? Em tese, eu creio que nessa segunda hipótese, você também poderia antecipar. Né? Embora nós temos aí aquele velho problema, né? Você pode antecipar o descanso sem efetuar o pagamento antecipado, né? Você dissocia o descanso da remuneração, quer dizer, o trabalhador efetivamente está usufruindo do descanso, né? Ele pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente, sendo que o terço de férias é até o dia 20 de dezembro. Exatamente. Né? Então, quer dizer, a gente nunca viu férias nesses termos, mas a priori eu aplicaria. E a terceira hipótese, que na verdade seria conceder as férias que nem sequer teve seu período aquisitivo iniciado. Né? Esse precisa do acordo, né? Esse precisa. Esse aí a gente não tem dúvida de que precisa do acordo. Exato, agora, o que é uma loucura, mas até nesse mesmo grupo eu estava perguntando, eu até levei essa pergunta. Olha só, tá bom, eu concedo, nem período aquisitivo teve. Eu dispenso esse empregado. Como é que eu faço a compensação desses valores? Pois é. Esse valor pode ser compensado? É uma grande pergunta, né? É uma grande pergunta. É uma grande pergunta. Porque, veja bem, o que eu penso? Eu acho que, sim, se a gente fosse interpretar gramaticalmente o que está na lei, a lei é exatamente isso. Você pode antecipar férias do período aquisitivo, né, que esteja em curso, isso sim, unilateralmente, porque o artigo 5º diz que o artigo 6º fala que o empregador informará. Né? Informará. Informará. Você está de férias daqui a 48 sim, horas. E ponto final. Né? Agora, ao mesmo tempo, ele diz que adicionalmente, né, acho que é o parágrafo 2º, ele fala que ele vai poder, inclusive, períodos futuros. Agora, períodos futuros. Na minha visão, nós temos 2 problemas aí que você já colocou. Um é que essas férias não vão ser gozadas. Né? O objetivo, todo mundo que estuda férias, todo mundo fala, férias é aquele período de recomposição orgânica, né? Intelectual. Mas o empregado vai viajar para onde? Ele vai fazer o quê? Né? Realmente tem esse problema das férias perderem a sua finalidade constitucional, a sua finalidade ontológica, né? A sua própria razão de ser. E o outro problema é que nós temos um problema lá no artigo 477, parágrafo 5º, que ele só permite na rescisão a dispensa de um salário do empregado. Exato. Então, o empregador que optar por isso vai ter um problema, né? Porque se ele quiser descontar essas férias que foram adiantadas e ainda nem o período aquisitivo começou, nós vamos ter aí um problema sério, que é o parágrafo 5º do artigo 930, do artigo 477. Então, qual é a minha opinião? Acho que pode ter, na leitura gramatical, acho que pode. Eu acho que pode. Acho até que ela foi contraditória com o próprio artigo 2º e 3º, que exigia acordo individual, né? Mas a literalidade dela, ela fala claramente que poderia antecipar. Ela fala que poderia. Na verdade, aí eu até levei a questão se poderia compensar, não seria nem descontar, né? Imagina que fosse parcelas de mesma natureza, se você poderia fazer esse ajuste. Sim. Compensar é mais complicado ainda, né? Eu acho mais complicado ainda, mas enquanto aos feriados, na verdade, isso aí eu não vejo grande problema, Marcos. Né? Eu acho que a restrição foi muito bem-vinda em relação ao feriado religioso. Né? Porque esse pode trazer realmente um grande significado para aquele determinado trabalhador e ele vai utilizar aquele dia para o culto religioso dele. Então, eu acho importante. Interessante. Muito bem. Agora, deixa eu lhe perguntar outra coisa importante. A gente sabe que a MP 936 trouxe a possibilidade de suspensão dos contratos, né? A MP 936 criou uma suspensão temporária excepcional, né? A MP 936. Agora, nós sabemos também que tem alguns empregadores domésticos, e eu sei disso, eu conheço 2, tá? Que suspenderam o contrato de trabalho dos seus empregados antes da MP 936, tá? Vir à tona. Eles suspenderam os contratos dos seus empregados, deixaram eles em casa sem pagar absolutamente nada. Esse empregador corre risco? Grande risco. Para mim, não há a menor dúvida. Na verdade, Marcos, a única opção que ele tinha era de interrupção. Né? Antes da MP, muitos empregadores urbanos utilizaram o 503
para fazer, né, para utilizar essa hipótese, que não se aplicaria, na verdade, tem a discussão danada do 503, né, não vamos enfrentar agora, mas para o empregado doméstico, então, eu não vejo isso, não vejo qualquer aplicabilidade, né, suspender o trabalhador sem a medida provisória e sem qualquer contraprestação, né? É complicado. Não muito. Eu acho que, na verdade, é temerário e ele vai ter que arcar com esses salários. Eu não tenho... vai ter um risco. Vai ter um sério risco. Eu não vejo a menor dúvida. Eu concordo contigo. Apesar do artigo 3º da MP 927, né, ele dá aquela ideia de que é possível, né, por acordo individual, outras soluções, além daquelas Sim. que estão no artigo 3º. Eu volto a dizer, Léo, que tem primeiro que a MP 927, logo depois dela, a reação ao antigo artigo 18, que estava dando uma suspensão para a qualificação profissional, foi tão grande que logo depois veio a MP 928 revogando o artigo 18. Exato. Quase que uma interpretação autêntica. O próprio legislador, né, excepcional, que foi o presidente da República, ele mesmo revogou o artigo 18. Né? Então, o primeiro ponto, claro para mim, é que o artigo 18, a revogação dele já sinaliza essa ideia. Né? Agora, a gente tem que entender, mais uma vez, que essa interpretação tem que ser sistêmica. Se veio depois a MP 936 e fala de uma suspensão, né, com o pagamento de benefício emergencial, eu acho que automaticamente essa é a modalidade de suspensão. Só aquela. Eu concordo plenamente com você, Marco. Eu acho que, senão não precisaria sequer regulamentar. E o que você falou, a 928, logo depois, salvo engano, 2 dias depois, ela vem e revoga o artigo 18 da 927. Deixando claro que a suspensão, né, em que pese... Aqui o pessoal foi... Léo, o pessoal do Papo Trabalhista teve essa informação em primeira mão, foi aqui no Papo Trabalhista. Houve um sindicato de uma certa categoria aqui no município do Rio de Janeiro que fez acordo coletivo com suspensão de salários. Suspensão de contrato com 0 de salário. 0. Acordo coletivo. Tá? Então, vejam que é uma situação extremamente complicada. Eu acho que quem é empregador doméstico que fez isso vai correr risco, até porque não fez acordo coletivo, fez por acordo individual, e até porque veio num sistema das MPs, uma MP 936, dando a suspensão. Né? Agora, deixa eu entrar rápido, a gente tem 15 minutos para fechar a nossa live, né? E eu já faço um convite para o pessoal, depois o Fabiano vai entrar numa live lá com o pessoal da OAB de São Gonçalo, falando de quê? Audiências telepresenciais. Futuro. É um tema que tem tirado o sono de todo mundo. Assunto espinhoso. Se quiser emendar, dose dupla, né, aqui, né, do Papo Trabalhista, fica o convite. Mas, então, Léo, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. Outra coisa muito complicada foi que o decreto legislativo que declarou o estado de calamidade pública, e depois a Lei 13.979, a própria MP 927, a própria MP 936, qualificaram o período que nós estamos chamando aqui de pandemia de força maior. Estado de calamidade constitui hipótese de força maior. E eu recebi muitas perguntas se o empregador poderia dispensar o empregador doméstico, alegando força maior. E trazendo aí o artigo 501, né, da CLT. Da CLT. Olha, é uma coisa inevitável, eu também estou em casa, né? Agora eu estou em casa, não preciso de doméstico, agora eu estou em casa, perdi meu emprego, né? Que infelizmente aconteceu com muita gente. E ele pode invocar, na sua opinião, força maior para mandar embora o empregado? Marcos, olha só, para mim, a força maior, na verdade, vamos pegar primeiro o trabalhador urbano, né? Tem que haver a extinção da atividade, né? Tá lá, atividade da empresa ou estabelecimento, né? Então ela é bem clara, né? O empregador doméstico, ele sequer desenvolve uma atividade econômica, né? Então ele não teve a paralisação da sua atividade, né? Ele teve uma interrupção, né? Uma suspensão temporária, podemos até colocar uma suspensão temporária, né? Naquele período. Agora, não houve a extinção efetiva da atividade. E eu tenho muito cuidado até para o empregador urbano, Marcos, para utilizar a força maior, né? Porque essa hipótese realmente tem que haver a extinção, né? Então, tem muitos estabelecimentos que têm paralisação parcial das suas atividades e estão invocando força maior. Isso não é força maior, nitidamente não é, né? Continuam aí na entrega, né, através de aplicativo, e não seria hipótese. Mas uma outra questão, quais as verbas seriam devidas?
né? Porque tem muita gente defendendo que seria tudo pela metade. Né? E eu tenderia uma interpretação mais restritiva ainda. Primeiro, que não cabe. E segundo, que se coubesse, seria pela metade as verbas de natureza indenizatória. E verba de natureza indenizatória é o quê? A indenização de 40% do FGTS. Eu teria uma interpretação bem restritiva para essa hipótese. Agora, para o empregador doméstico, eu não aplicaria. Não vejo a aplicabilidade do força maior. Tá? A atividade ela permanece ao longo do tempo. Eu também acho, e eu discordo, o doutor André está colocando aqui, não, mas é equiparado à empresa. Não, não é não, doutor. Não é equiparado à empresa. Ela tem a relação de emprego doméstico tem um estatuto próprio, específico, da Lei Complementar 150, justamente porque não há sequer o desenvolvimento de atividade econômica. Nem lucrativa, veja, nem econômica. Nem econômica. O que o doméstico gera é valor de uso. Você é o destinatário final do serviço do doméstico. Então, não é equiparado ao empregador da CLT, do artigo 2º, mesmo do parágrafo 1º do artigo 2º. Então, é outra relação jurídica. Então, entendo como Léo, entendo que não pode se aplicar força maior nesse caso, e também interpreto que o próprio 502, gente, ele é claro, ele mesmo dá as balizas hermenêuticas. Ele fala lá da multa do 477, da indenização do 477 antiga do empregado estável. O que substituiu a indenização do empregado estável? FGTS. A multa de 40%. Então, exatamente. Estamos falando da multa de 20%. Isso, eu já estou pegando, Léo, ações de trabalhadores que estão cobrando isso, porque a empresa reduziu pela metade todas as verbas rescisórias. Não faz sentido. Aviso prévio, 13º, FEB, tudo pela metade, pagou tudo pela metade. Pô, risco, né? Eu acho que primeiro, acho que não cabe a força maior, também concordo contigo. Não cabe. E mesmo se coubesse, deveria reduzir só a multa de 40%. E, pasmem, tem empregador doméstico aí, mal orientado, sem a visão correta, está demitindo por força maior e está reduzindo todas as verbas rescisórias. É risco certo, né? É ação trabalhista certa. Marco, nós temos uma instrução normativa que, na verdade, é dedicada a levantamento de débitos de FGTS, mas é a instrução normativa número 144. E lá ela diz o que é verba de natureza salarial ou não. Né? Olha, boa dica aí. E é bem claro nesse sentido, o que é, o que não é. Né? Tá. E eu concordo com vocês, tem que fazer... Instrução normativa, qual o número, Léo? 144. 144, viu? Você que advoga, que assessora a empresa, é muito importante conhecer essa instrução normativa. Exatamente. E a CLT é muito clara. Sem dúvida, ela remete a essa estabilidade, que era do antigo decenal. Então, o que veio substituir, eu não vejo outra opção. Só queria, Marcos, me veio a cabeça aqui, eu lembrei de uma coisa. O empregador, se ele suspendeu por 60 dias, ele pode utilizar a redução por mais 30. Eu acho que é uma pergunta muito comum também. Né? Muito comum. Né? Então, você pode chegar aos... Isso. Você pode conjugar desde que respeite 90 dias no final. Também concordo com você. Sempre achei possível. O que você não pode é suspender por mais de 60. Você pode reduzir por 90, suspender por 60 e mais 30 e combinar até 90 dias. Também concordo. Exatamente. E eu traria um outro argumento para o seu acordo coletivo dessa empresa que você falou, seria o 611B. Ele veda expressamente. Né? Ele veda isso aí. Mas muito vamos bem. lá. Vamos lá, Léo. Faltam poucos minutos, temos 10 minutinhos ainda de live. E agora chegou o momento tão esperado, o ápice de todo o papo trabalhista, que é o fogo no parquinho. Parquinho. Chegou a hora do fogo no parquinho. Uma questão que agora eu vou tocar no ponto nevrálgico. Dedo na ferida. Tem muita gente preocupada com isso, tá? E eu vou te perguntar. E isso por quê? Porque saiu na mídia, né? Uma atriz aí famosa, né? Conhecida, de uma família de artistas, que pegou o Covid-19. A empregada doméstica dela estava trabalhando com eles, né? E essa empregada doméstica, infelizmente, pegou o Covid e faleceu. Veio a falecer, né? Morreu. Léo, o empregador doméstico, em que circunstâncias ele pode, né, responder eventualmente por um acidente de trabalho, na verdade por uma doença, né, do trabalho, né? Eu não acho que seria doença ocupacional, não sei qual é a sua visão. Se você acha que pode se configurar uma doença profissional, e se haveria uma responsabilidade para o empregador que, contaminado com Covid, exige o trabalho desse empregado doméstico que vem, então, a se contaminar. Olha, esse é um tema absolutamente complexo, e aí eu pergunto qual seria a tua visão em relação a essa questão de doença do trabalho, de responsabilidade civil do empregador, né? Se ele pode vir a responder, se há um risco manter um empregado doméstico trabalhando, eu tendo pessoas na família
que estão com Covid-19? Qual é? Dá aí a visão tua de auditor fiscal, da tua experiência, né? Porque, né, com certeza, um dos primeiros lugares onde vamos ter isso vai bater na fiscalização, né? Vamos lá. Verdade, Marcos. Só de antemão, vamos traçar só rapidinho essa diferença, né? A doença profissional é aquela que é adquirida em função da atividade desempenhada, né? Então, imagina, a empregada que desenvolve uma hérnia, um Lehrdort, né? Essa seria. E a doença do trabalho, não, ela adquiriu, na verdade, executando o trabalho, mas não quer dizer que tenha sido, né, pela repetição ou em função da atividade que ela desenvolve. É aquela que escorrega no corredor da empresa, né, tropeça na escada. Perfeito. E Marcos, eu entendo que é uma doença do trabalho, né? Por quê, Marcos? Porque não é uma atividade que pode ser considerada essencial, né? Se o empregador ele assume o risco de manter, né, o contrato vigente e fazer com que o seu trabalhador se desloque até a sua casa, eu já acho que isso né, ele está expondo ao risco. Mas tudo bem, não há um nexo objetivo, então teria que ser comprovado. Agora, se ele, empregador, ele tem ciência de que está contaminado, ou que alguém da sua família está contaminado, e ainda assim ele determina que o seu empregado vá ao trabalho, né, aí para mim seria realmente objetivo, né? Eu não vejo, você está expondo o trabalhador ao risco, né? E talvez até mais que isso, né? Você sabe do risco e está expondo aquela determinada pessoa, né? Fugiria talvez até do direito do trabalho. Mas, a priori, eu entenderia que sim. Nessa hipótese, se você tem ciência e ainda assim expõe o seu trabalhador, seria a hipótese de doença do trabalho e ele seria, sim, responsabilizado por isso. Ele poderia vir a ser responsabilizado. E até mesmo porque o trabalhador pode vir ao óbito. Ou o trabalhador, Marcos, olha só, ele pode levar essa doença para alguém da sua família. Nossa. Né? E acaba tendo um dano reflexo, né? O dano ricochete, que a gente chama, né? O dano ricochete. Que vai ricocheteando e vai passando para outras pessoas da família, né? Ah, mas ele não pegou na minha casa. Mas ele pegou no metrô, ele pegou no trem que estava cheio, né? E para desenvolver uma atividade que não é essencial. A gente não está falando, lógico, daquelas exceções. Tem pessoas que precisam realmente de um cuidador. A gente não está dizendo isso. A gente está falando daquela pessoa que mantém o seu trabalhador indo lá porque não quer varrer sua casa. Né? Me desculpe ser tão franco, mas é porque essas hipóteses, elas realmente, a gente está vendo que estão acontecendo. E está expondo esse trabalhador ao risco. Exato. Né? Exato. Expõe a sua própria... Desculpa, Léo, pode falar. Não, expõe a sua própria família, expõe a sua própria família ao risco, expõe aquele trabalhador. E outra questão, né? Toda a sociedade está sendo exposta. Né? Eu não estou tirando aqui, na verdade, não estou dizendo que o trabalho doméstico não seja um trabalho fundamental, como qualquer outro trabalho é um trabalho fundamental. Só que nesse momento de excepcionalidade que nós estamos vivendo, né, nós temos que separar aquilo que realmente precisa ainda ser feito e os trabalhadores que precisam ser expostos daqueles que podem ser resguardados. Né? Eu acho que a questão toda passa por isso. Né? Ter uma consciência de que existe um todo maior que precisa ser resguardado. Eu também concordo com você e corrobora isso, né? A declaração, o pessoal que acompanha o Papo Trabalhista, a gente já comentou, as ADIs que julgaram inconstitucionais os artigos 29 e 31, mas principalmente nesse caso, o 29, né? O 29? O 29 da MP 927, que dizia que não haveria doença ocupacional, não seria, salvo comprovação de nexo causal, ele foi considerado inconstitucional. E, como disse aqui o doutor Felipe Pepe, que comentando aqui, o pessoal está comentando aqui, o pessoal do Papo Trabalhista gosta de participar. É uma pena que eu não posso pegar cada um de vocês e falar, mas ele colocou uma coisa importante, olha, o caso é claro, a pessoa sabe que tem Covid, ela sabe que está com Covid, e mesmo assim traz o trabalhador para prestar serviço em casa. Assim, eu acho, assim, concordo com a doutora Valéria, que se pronunciou aqui também, acho que é uma responsabilidade objetiva do empregador, né? Vai ter problema sério, né? Isso é uma coisa séria. Então você que é empregador que está nos assistindo, a gente tem gente aqui que está assistindo de curioso, né? Não é advogado e tudo, mas olha, se você tem caso de Covid na sua casa, constatar que vocês têm ciência, né? Mesmo assintomático, o doutor José falou, mas e o assintomático? Não, mas o assintomático também transmite. Né? E isso é algo absolutamente sabido já, mesmo assintomático. Diferente da situação que a pessoa não sabe que tem. Exato. Não vamos saber, mas a pessoa que sabe que tem,
E mesmo assim exige o trabalho doméstico, alguém que vai tocar onde, né, vai pegar na sua roupa, vai fazer sua comida, vai tocar nos lugares onde você está expondo a pessoa ao risco, claramente, na minha visão, e é absolutamente arriscado para o empregador doméstico. É uma situação que a gente tem que, né, evidentemente, tomar muito cuidado, né? Bom, Sim, Léo, sem dúvida. deixa eu correr, porque ainda tenho 5 minutos, eu não posso deixar de ir. Né? A gente fez uma pauta grande, não conseguiu falar metade do que a gente queria falar, né? Que é muito problema. E eu vou te perguntar uma outra situação, tá? Não é a situação... Vamos pegar uma outra situação que também tem muita dúvida, né? E o empregado, a gente sabe que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitas cidades que estão com restrição até de locomoção, né? São Gonçalo teve lockdown, Niterói teve lockdown, né? O prefeito, parece, de Magé, não deixava entrar nem sair, né? Pessoas que eram de fora da cidade. Região Serrana também teve... Parece que a região Serrana teve também algum tipo de restrição. Por exemplo, em Magé, eu sei, porque era o caso de um porteiro de um condomínio de um amigo meu, não se entrava carro de placa fora, né, da cidade. Isso. E aí a minha pergunta, Léo, é a seguinte. Vamos imaginar que aquele trabalhador doméstico não pôde comparecer porque não teve transporte público, ele não conseguiu sair, não tinha ônibus, não tinha nada para trabalhar. Isso é falta. Pode o empregador, inclusive, dar uma justa causa ao empregado doméstico que não pôde comparecer? Qual é a sua visão sobre esse tópico? Não, Marcos, na verdade, a própria medida provisória, eu confesso que agora me foge o artigo, mas ela traz a possibilidade de ser justificada essa falta, tá? Justamente nesse momento, né, aí a gente vai ter que diferenciar, né, se a quarentena realmente, né, se o trabalhador está doente, se não está, né, aquilo que a gente até conversou, né, ou se é só isolamento, mas nessa hipótese estaria justificado. Eu confesso... o artigo, na verdade não é a MP, é o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 13.979. Isso, é a Lei 13.979, que diz que as faltas são... Para qualquer... Porque o artigo, é importante conhecer essa lei, viu? Os advogados têm que conhecer um pouquinho essa lei, estudar o que é quarentena, o que é isolamento, o que é restrição de transporte, até porque teve uma ação direta de inconstitucionalidade em que o Supremo declarou, né, a inconstitucionalidade daquela parte que o Ministério da Saúde, ou melhor dizendo, a Anvisa, iria dizer o que eram atividades essenciais, ou iria dar o norte para o lockdown ou o isolamento. Quer dizer, hoje prefeitos, governadores, todos têm competência concorrente. Então, a grande pergunta, a minha interpretação o artigo 3º, parágrafo 3º, é claro, tá? Se o trabalhador não pode comparecer porque houve um lockdown, porque ele está em isolamento, não digo por conta da saúde, né, mas por conta da restrição de transporte, falta justificada, gente. Quem está dando falta... Eu conheço caso de gente que tomou falta e foi mandada embora por justa causa. Não já vão entrar na justiça, porque a Lei 13.979 claramente diz que são casos de interrupção do contrato. Interrupção. Eu ia falar exatamente isso. Ela fala expressamente em interrupção. Exatamente. Agora, é claro que, presta atenção, gente, outra coisa é a pessoa que é posta em quarentena porque pegou o Covid, porque está doente, né? Aí é outra hipótese. Os 15 primeiros dias são interrupção, todo mundo sabe, né? E a partir do 16º dia, nós teríamos, então, uma suspensão do contrato, ele teria que ser encaminhado para o INSS, que aí ele está doente, efetivamente, né? E tem exatamente. Que aí é mais diferente. Agora estou falando do caso do porteiro, que não poderia, não tinha lá em Magé, não tinha ônibus para ele sair de lá. Ele não tinha como trabalhar. Ele falou, eu não consigo sair. Já 3 dias que eu estou tentando ir. E o condomínio, né? Porque não tem nenhum advogado que frequenta o papo trabalhista, né, gente? É verdade. Ou não tem um juiz como Roberto Gago morando no prédio dele, né? Ou então um auditor fiscal como o Léo. O síndico simplesmente deu falta e ainda deu justa causa no pobre rapaz. Justa causa? Não. Justa causa por abandono de emprego, né? Olha, esse é um tipo de... Nem é toda justa causa que dá dano moral, mas essa justa causa, no momento de pandemia, onde todo mundo sabe das dificuldades dos trabalhadores chegar para trabalhar, você deixar o cara sem verba rescisória, momento de pandemia, justificando as faltas na existência da lei, olha, eu não sei... Não estou dando sugestão para ninguém, tá? Mas eu não sei se isso aí não configuraria um dano moral. O que você acha? Eu concordo, Marcos, eu concordo plenamente. Poxa, que pena, Léo. Você só diz que concorda comigo, né? Estou sentindo falta do Fabiano, que discorda. Do Fabiano para discordar, né? O Fabiano é pai pum, né? Flamengo e Fluminense, né? É o Fla-Flu do papo trabalhista. Fla-Flu, né? Exatamente. É verdade. Pois é. Mas, Léo, olha só, eu vou ter que encerrar por aqui, até porque daqui a pouco vai ter uma outra live
com o Fabiano, falando de outro tema muito importante, teleaudiências. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo que está aqui presente. Eu queria registrar, inclusive, a presença de uma grande, querida amiga, Arlene Moreira, que é uma querida amiga lá da comunidade Bom Pastor aqui do Rio de Janeiro. Pessoal, um beijo para você. Fabiano entrou agora, aí o Fabiano. Fabiano. Né? Agora eu vi aqui. Queria agradecer a presença do Dr. Everton, doutora Shirley, doutor João Mário, grande doutor João Mário presente, né? Que bom, doutora Viviane. Assim, nós tivemos aqui uma audiência show, né? Olha aqui, o Roberto está dizendo que comigo também concordou 100%, né? Pois é, mas vamos ver se a gente faz umas lives com mais discordância, né? Porque... Vamos ver sim. Saudação que a querida Roberta também, que apareceu do Papo Trabalhista, vi agora aqui. Desculpa, do Preparo Jurídico. Roberto, querida Roberta do Preparo Jurídico, doutora Isa, doutor Ivan, que, doutor Ivan, acho que ele viu todas as lives do Papo Trabalhista. Não tem uma live que eu não me recordo do doutor Ivan aqui com a gente. Impressionante. Doutor Felipe Pepe, doutor André, doutor Washington, olha, para nós foi um prazer tê-los aqui, tá? Léo, eu não tenho palavras, cara. Contar com você aqui foi um prazer, assim, muito grande. Eu já queria desde sempre. Né? O doutor Hilário Franklin, presidente da OAB, da subseção de Nova Iguaçu. Que legal. Doutor Hilário, muito bom te ver, muito obrigado. Doutora Rosane, olha, só gente boa, né? A advocacia trabalhista em peso conosco aqui. Juízes também, muitos juízes. E, Léo, eu vou deixar para você finalizar aí, para você se despedir, e dizer que essa live vai ficar por 24 horas gravadas aqui, né, no nosso feed do Papo Trabalhista, como as outras lives que a gente tem sempre feito. Tá? Queria dizer para vocês que daqui a pouco o Fabiano está numa outra live com a B de São Gonçalo. Na semana que vem já temos lives, eu vou fazer 2 lives com o Fabiano sobre preparação para concurso público no tempo de pandemia, dando dicas para como se preparar. Bacana. E vou ter também uma live com o doutor Berthier, que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, falar de discriminação nas relações de trabalho, tá? Queria mandar um abraço para a Jandina Manarino, para o pessoal, acho que eles são pais do Bernardo Manarino, que é um colega do meu irmão, né? Olha, beijo para vocês. Ou não? Na verdade, minha sogra. É sua sogra? Minha sogra. O meu filho tem um colega muito dileto, que é tricolor também, né? Que se chama Bernardo Manarino, né? Aí eu pensei que pelo nome Manarino seria alguém ligado a ele. Até porque ele já esteve conosco em outras lives, tá? Então, fica aqui a nossa live. Ela vai para o nosso YouTube também. Para quem não sabe, a gente tem um canal no YouTube, né? Papo Trabalhista, com várias questões. E olha, eu já vou te convidar, viu? Para você gravar com a gente no YouTube, viu, Léo? Um Papo Trabalhista no YouTube sobre fiscalização do trabalho em tempos de pandemia, hein? Excelente. Questões que envolvem a fiscalização do trabalho, hein? Topa essa? Gostei. Topo, sem dúvida, Marcos. Você está assumindo aqui com quase 150 pessoas que vai ficar com a gente. Então, o Fabiano nós vamos agendar para a gente gravar lá. Tá bom, querido? Pode encerrar, querido. Fica contigo. O Marcos, é um prazer enorme estar aqui. Como eu falei, para mim é como se eu estivesse hoje na televisão. Né? Eu sempre sou muito fã desse canal, então você vê tanta gente boa aí. Na verdade, minhas referências do mundo do trabalho, né, sempre estiveram aqui e hoje estar aqui, para mim é um prazer muito grande e poder representar também os auditores fiscais aqui do Rio de Janeiro. Queria só dizer que nós também montamos um canal, né, para divulgar nesse momento, né, a FTTV, né, muito legal. É um canal de também mídia digital, né, nesse aplicativo de streaming. Vulgo vídeo do YouTube, né? Verdade. Então, nós temos lá um canal. Nesse momento também temos feito, né? Tive a oportunidade de falar com o Dr. João lá na segunda-feira, o grande João. Joãozinho Renda, foi bem bacana essa semana agora. Teremos outras semana que vem, né? E vamos dar continuidade nesse momento. E, na verdade, dizer a todos, né, que a fiscalização do trabalho está atenta a esse momento de exceção, né, e que estamos à disposição, temos canais de acesso para tirar dúvidas. Como você bem falou, eu não presto nenhum tipo de assessoria jurídica, eu não posso, eu sou impedido, mas o dever de orientar é um dever que está lá na própria na convenção da OIT. Né? Então, eu estou aqui para realmente tirar dúvidas. Quem tiver pode mandar mensagem, né, e a gente vai tentar fazer isso nesse momento que a gente sabe que é um momento excepcional. Muito obrigado a todos. Uma pena não poder. Eu confesso que eu não vi quem passou por aqui, né? Então não dá para agradecer a cada um, mas muito obrigado por todos que estiveram aqui. Né? Vou falar que os meus alunos que estiveram aqui também terão um tratamento diferenciado lá no. Quem não veio. Você vai dar um ponto a mais, né? Brincadeira à parte, mas topo, sem dúvida. Sempre que for convidado, será o maior prazer voltar aqui. Tá bom? Valeu, Léo. Bom, 10 segundos. A gente sempre diz aqui, conversando,
a gente se entende, tá? Forte abraço, Léo. Um abraço para todos. Beijo no coração. Fiquem com Deus. A gente se vê. Forte abraço. Um abraço. Tchau, tchau, gente.